Eu não sei muito bem, eu tenho que rever o meu roteiro de cinema Escafandria entre a Terra. Porque o Rairi foi assistir o Homem de Água e ele me falou que o Rairi era criança quando a Escafandria foi criada. Ele era pré-adolescente. Pré-adolescente, depois adolescente, ele acompanhou as fases. E ele sonhava com essas coisas e ele me falou, Marquinho, a escafandria tem um quê de Gabriel Garcia Marques. Esse realismo mágico latino-americano. Isso não pode perder. Então ele começou a fazer perguntas para mim e falou: ó, você vai morrer. Eu sou mais jovem, eu vou ficar. Eu preciso de um material para eu poder falar sobre a escafandria. Tipo assim, a Bíblia da coisa. Que nem o Tolkien fez O Senhor dos Anéis, e daí tinha tudo escrito. Daí ele falou: tinha apêndices, né? E o Rairi leu bastante essas coisas aí. E ele falou: da escafandria a gente precisa ter um material. E, e daí eu fiquei pensando agora que eu falei bastante coisa tentando, porque é uma ideia. Essa ideia sempre decepciona as pessoas. Qualquer trabalho que a gente faça acaba decepcionando a expectativa das pessoas, porque é o caso da ideia ser maior do que as obras. Por isso ser um mito. Então a gente escrever uma obra que abarque toda a ideia é meio impossível. Parece que o gosto dessa ideia de realismo mágico, agora que eu tenho um conhecimento melhor de literatura latino-americana, né? Eu tenho um conhecimento melhor de ler os audiolivros assim e pensar nisso. Também tenho um conhecimento melhor agora de cinema. Cinema que eu falo não assistir aos filmes, sabe? Aquele cinéfilo. Não, de escrita de roteiro de cinema. É o lado prático. Tem que escrever. Na formatação, pensar o filme. Isso muda tudo. Muda tudo mesmo. Porque se a gente fica escrevendo conto, não é cinema. Por mais que um amigo, eu falei, você já está escrevendo em formato de cinema? Ele falou, não, prefiro escrever. Ele escreve muito bem, literariamente, né? Aí eu falei, mas você precisa aprender a pensar como um diretor de cinema, você quer dirigir ainda. Então, o fato de você escrever primeiro um argumento literário, um conto, pode ser a forma que você quiser, mas daí você tem que pensar como que isso vai ser dividido e os atores vão viver isso, assistido. Coloca no formato do roteiro de cinema, você vai ver que vai mudar a sua ideia. Sua ideia vai ficar. Vai perder aquele narrador que você queria manter, mas aí é que é o desafio. Se você é um cineasta, tem um olhar de um cineasta, você vai tentar trazer com a linguagem do cinema. Entendeu? Só é uma questão de escrita de linguagem. É uma linguagem. Então, o que, que acontece? Agora que eu tenho um pouco mais experiência, eu escrevi lá uma história em quadrinho, parti pelas imagens, aí eu pus os diálogos e desenvolvi o enredo. Até que foi bem, mas eu tinha alguns caminhos capciosos, como não tinha feito o argumento, não tinha feito a escaleta. Chegou no final, eu tive problema de focar. E era também uma ideia de realismo mágico. E depois, ao final, eu optei esquecer o realismo mágico, ficar com o naturalismo. Não explicar o realismo mágico, e sim explicar o conflito humano e deixar, tipo assim, olha, o realismo mágico foi um pano de fundo, aconteceu naquela época, naquele lugar, um evento inexplicável, mas o conflito era um menino indo atrás do cachorro dele. Então chama-se Dois Trilhos e um Cachorro. Um cão e dois trilhos, uma coisa assim. É como o cão da carabina e dois canos. Então, dois trilhos e um cachorro. Aí tem um delegado e um agente ranger, né? Eu situei por ser história em quadrinho, anos 80.
nos Estados Unidos, naquelas regiões áridas, onde eu pus aquele carrinho quadrado, né? Esqueci o nome que eu pesquisei para desenhar. E os dois Texas Ranger. E daí acontece, tem uma linha ferroviária e tem um túnel. Não sei como é que é lá o relevo, se tem túneis lá. Aí eu trouxe a nossa experiência brasileira, da minha região aqui, que tem montanhas, e o trem tem que passar por dentro do túnel. Então eu trouxe essa experiência nossa daqui e juntei com o imaginário árido dos filmes que eu tinha visto na infância, nos anos 80. Então não tem nada de latino-americano aí. Poderia ser mexicano, né? Se fosse uma literatura mexicana, teria uma pegada. Só que eu acho que o relevo lá, talvez não tenha túnel passando por dentro de montanha. Lá é tudo plano, né? Bom, mas o que eu quero dizer é que eu tinha feito para história em quadrinho, aí eu fiz uma versão jogando para roteiro de cinema. E eu organizei isso. E quando chegou ao final, eu entendi muito melhor, porque o menino acha o cachorro no final. Na primeira versão, não. A primeira versão era um gigante tirando fotografia, que enfiava uma máquina fotográfica dentro do túnel. O menino começou a atravessar. O gigante está escondido atrás de uma enorme montanha. Né? Então tem uma cega com a bengala e tem um chapéu gigante e ela passa por volta. Aí levanta um rosto do gigante. Aí ela vai indo embora pro trailer, ela mora no trailer. Aí o menino tá saindo de casa e ele vai comprar alguma coisa, porque ele tá sozinho em casa, a mãe tá internada num, num local para dependentes químicos, e o menino mora sozinho, não tem nada nos armários. E o cachorro com fome, aí ele vai comprar farinha para ele fazer uns biscoitos, umas coisas assim. Ele pega umas moedinhas e fala, vamos comprar. E eles moram num local afastado. Então eles têm que pegar um caminho assim de estrada e eles vão pela linha de trem. Aí ele chega na frente da boca do túnel e pensa, se a gente contornar, a gente demora mais. Se a gente atravessar por dentro, a gente chega mais rápido. Aí o cachorro estando com ele vai para o escuro sem lanterna. Aí ele entra e ele bate o rosto contra uma parede de vidro enorme. E o cachorro, a parede, ele assusta porque tem um pequeno reflexo assim, o nariz dele sangra, a parede de vidro começa a se afastar, o cachorro corre atrás, ele fica desesperado naquele escuro total, e ele vai indo até clarear, ele vai chamando o cachorro. A gente vê do outro lado, o gigante tira a máquina fotográfica assim do outro lado, é um gigante turista. E daí ele deixa a máquina assim de pendurada na correia, e estende a mão e pega o cachorro. Pega um vidro dentro da bolsa, coloca o cachorro dentro do vidro e fecha a rosca e leva embora o cachorro. Aí o menino chega do outro lado, assim, aquela luz assim, ele chama o cachorro, né? Duque, Duque, vem cá, Duque. Aí ele olha um monte de vaca, assustada, tudo parado, um paredão de vaca Nelore branca, e algumas vacas mortas. Aí ele vai andando pelo trilho e só vai vendo buraco, o trilho retorcido, morte para tudo quanto é lado, passarinho caído, sabe? E daí ele falou, ué, e tem as marcas assim do chão gastado, o trilho torto, que é quando o gigante correu e destruiu tudo. E atravessou um portal e foi para uma outra dimensão, né? E daí o que acontece? O menino fica perambulando, procurando o cachorro, com fome, perambulando, e ele para num posto assim que tem uma pequena conveniência, esse posto de beirada de estrada, né? E ele senta lá e fica desiludido ali. Aí o policial, o agente Chris, que é o policial que está lá dentro da conveniência, e o chapeiro lá, esqueci o nome dele, acho que deve ser Joey, alguma coisa assim, ele olha e pergunta, e esse menino aí? Ah, é um menino bom, mas parece que tá perdido, deve estar com fome, chama ele lá. Aí o Joey vai lá, garoto, tá com fome? Entra aqui. O menino entra, o policial paga um lanche para ele e começa a perguntar, ele tá com o nariz sangrando. Aí fala assim, você tá
fugindo de casa. O que aconteceu? Aí ele falou, não, tô procurando meu cachorro. Aí eu falei, e o nariz? A briga foi... Aí ele falou, não, não foi isso, eu só posso falar se você me ajudar. Falou, tá bom. Então, termina de comer o lanche, vão comigo no carro, vão para a delegacia, você vai me levar preso? Aí falou, isso vai depender do delegado. Aí leva o menino conta para o delegado o que aconteceu. Que ele não sabe o que é que estava dentro do túnel. E daí eles entram no carro de polícia e começam a tocar o telefone da delegacia. As vacas estão tudo mortas, os fazendeiros estão reclamando. Aí eles vão com o carro de polícia, chegam lá no alto do morro, que tem o túnel por baixo, eles olham a antena de alta tensão torcida, tudo um regaço. Eu falo, nossa, o furacão não tá com cara. Eles falam que passou. Aí eles começam a ver as pegadas gigantes assim. Aí eles resolvem passar a noite. E essa região tá cheio de carro do exército, aquele clássico. Helicóptero, tudo. E eles acham que é uma experiência militar que está acontecendo lá. Na pacata cidadezinha deles. E daí eles resolvem passar a noite dentro do túnel, acende uma fogueirinha. Aí a história anda e no final, quem acha o cachorro é a cega e o cachorro está escondido dentro do túnel, ele não saiu dentro do túnel. Então, na minha versão que o gigante pegou e tirou, era a história em quadrinho. Tinha a coisa do realismo mágico. E parecia os pés do gigante como se fossem 2 discos voadores que tivessem escondido lá. Mas eu ponho isso um pouco no diálogo, mas eu não resolvo assim, eu não mostro o gigante, não mostro nada disso no roteiro de cinema. O menino aparece do outro lado, o cachorro sumiu e acabou. O suspense é do cachorro. Não tem nada a ver com o gigante nem nada. E daí a história anda, no final eles executam alguma vaca, dá o revólver pro menino, porque o menino vê uma vaca machucada quando ele sai do túnel e ele fala, vou buscar ajuda. Quando ele volta com o delegado, ele fala, não falei que eu ia buscar ajuda? Aí o delegado fala, olha, ela não vai sobreviver. É melhor, você quer fazer isso? Entregar a arma pro menino. Aí o menino fala, não, eu não quero fazer isso. Aí ele falou, então tá bom. Aí o menino sai do lado, aí o Chris, o outro Ranger, fala, é melhor você tapar o ouvido. Aí ele tapa o ouvido, aí o delegado põe aquele revólver mais antigo, né? Aquelas pistolas mais antigas, assim, na cabeça da vaca e pum! E a vaca estrebucha. Aí o menino fica revoltado, tudo bem. O menino vai embora, quer que a gente leve você? Não, eu vou a pé. Aí ele volta, ele vai embora, né? Aí o Chris escolhe o depoimento da pessoa da região que tem uma cega que mora num trailer. E que ela fala a versão dela, da história. No final, o menino bate lá à noite na casa da cega e pede ajuda. E a cega fala, eu sei onde está o seu cachorro, vamos comigo. Aí eles vão, ela vai com a bengalinha, vai até pelo trilho, chega na frente do trilho e fala, ele está aí dentro, chama ele. Aí ele chama, o cachorro vem. E o lanche ele tinha comido metade que o policial tinha pago para ele na conveniência, ele tira o resto do lanche e dá para o cachorro. Então, se eles estavam a fim de procurar comida, né, e a procura do cachorro, eu resolvo esses 2 pontos, em parte. E a coisa desolada do menino sozinho, ele e o cachorro, né, esses 2 policiais. Daria para adaptar para uma região nordeste do Brasil, ou de rural assim, e fazer 2 policiais na nossa linha e ser uma história. Mas eu achei muito mais interessante ser anos 80 e no imaginário da TV mesmo. Mas estou dizendo tudo isso, quando a pessoa escreve um conto, ela entra na cabeça dos personagens, tudo. Eu não escrevo bem. Eu já escrevi conto, mas eu abandonei a linguagem literária e fui para o roteiro de cinema e para o ator. E nessa eu cresci, porque na história em quadrinho, eu estava desviando com a coisa do gigante e do escovador, aquelas coisas. Quando eu comecei a pegar o conflito humano do menino, eu olhei e falei, muito melhor. E não é uma coisa filmável, né? Tem uma influência americana e tem esse problema da paisagem. Daria para fazer em 3D também. Seria muito legal uma animação bem realista e que pudesse mostrar essas coisas do trilho, torcido, as vacas e
Seria muito legal. É um roteiro que eu escrevi. Tá aqui no meu canal. Tem um helicóptero voando, porque o exército também tem umas vacas em cima do poste que tá podre. O pessoal do exército fica, né? Mas estou dizendo isso porque eu me entendo melhor na linguagem de roteiro de cinema. Eu faço ficar mais profundo os personagens, mais adulta a história. Quadrinho é péssimo. Agora, escreve um roteiro de cinema e vai para animação, mas animação hiperrealista, em 3D. Aí eu acho que a história fica potente, fica bom. Não é uma grande história, né? É uma história que parece que a gente já viu coisas parecidas, muitas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o meu amigo que escreve lá, conto muito bem, e quer ser diretor, eu falei, escreva no Celtics na formatação que vai aumentar a sua visão. Sua história vai ficar muito melhor. Você vai para o material do cinema. O conto ele dispersa. O conto fragiliza a linguagem do cinema. A linguagem do cinema é roteiro de cinema. Escreva roteiro de cinema. E pense no ator. Vai imaginar o que é bom para o ator fazer. O que a câmera mostra. A solidão da câmera. Qual é o tempo da cena. Os diálogos, o movimento, a ação. Pensa como cinema. E eu agora, com a escafandria, agora é o segundo ponto desse vídeo. Eu falei com o Rairi falou que o imaginário da escafandria é muito potente de homens-peixes. Como que é o pessoal da escafandria? Igual a gente, são homens-peixes. Porque tem o Dagon, aquele negócio do H.P. Lovecraft, né? As sombras sobre esmalte, fala do culto ao Dagon e os homens-peixes que miscigenaram com seres humanos e descendentes. Então, essa miscigenação do H.P. Lovecraft, eu pensei, Rairi, realmente, e o Rairi falou, ó, que nem o Senhor dos Anéis, você tem que escrever a Bíblia da coisa, para ficar. Então, talvez eu comece um desafio de tentar ir para uma linguagem literária. Então, já que nós estamos nesse segundo ponto, eu tenho que aprender a linguagem literária, sair do roteiro do cinema e ir para a linguagem literária. Exatamente o contrário do que eu falei. Já que eu tive o aprendizado, saí da história em quadrinho, fui para o roteiro de cinema, tentei a linguagem literária, não deu muito certo. Agora eu acho que talvez eu tenha que pegar o roteiro Escafandria Entre a Terra, que é a história do Eliezer K, que entra em contato com um ser intraterreno, que é um holograma de uma criança. E eu escrevi esse roteiro de cinema. Então eu pensei que para eu começar um livro, ao estilo Gabriel Garcia Marques que eu falo, Realismo Mágico, tem um outro cara, o Bolanho, que é o nome do Chaves, né? Que tem um estilo latino-americano, eu não sei de que país que ele é. Se ele é do Chile, se ele é do... Tem uns que são do Uruguai. Eu acho que é Chile ou da Bolívia, boliviano. Eu sei que é um autor latino-americano. Só o sobrenome dele, Bolanho. Que tem uma linguagem mais contemporânea ao estilo Gabriel Garcia Marques, que eu quero dizer. O realismo mágico está distribuído na Latinoamérica. Então eu tenho que fazer a minha história ter cara de latino-americana. Nesse sentido, eu tenho que situar o caminho do Peabiru, a origem da Atlântida, do continente separando, o continente americano separando o continente africano, criar uma escafandria que já existia, que era a Atlântida, e que não tem nada a ver com o que o Platão falou algumas coisas. É pouca coisa que a gente acha sobre a Atlântida, sobre o Platão descrevendo lá da Atlântida. Essa cidade maravilhosa, né? Super avançada, descreve tudo. Mas o que acontece? Eu imagino eu fazer a minha Atlântida a partir dessas coisas, da ideia inicial do Platão, mas dizer assim, que saiu do Mediterrâneo, entrava por terra no continente africano, aí ia chegar na porção americana da parte americana e... Não, isso. Aí é que tá. Eu tenho que fazer o deslocamento por terra ser longo e eles com a embarcação ser muito longo, até a Atlântida. Porque o Oceano Atlântico não está aí, está o outro lado é o Pacífico.
Entende? Imagine. Na hora que dividiu que você tem o Atlântico. Atlântida, Oceano Atlântico. Estava junto, você tinha o Pacífico. Está junto aqui. Então é o nascimento do Oceano Atlântico, será? Eu acho, Atlântida é o nascimento do Oceano Atlântico. Eu tenho que estudar um pouquinho isso para falar sobre o nascimento do Oceano Atlântico. E o Pacífico está lá, e nasceu por causa da Atlântida. E o que acontece? Estava fechado, eles caminhavam e eles conseguiam entrar por uma entrada colossal, que era uma caverna, e eles iam com a embarcação um rio, como o rio que o Caronte vai para a morte, e eles iam de barco. Não precisava afundar e iam até essa cidade. Quando o continente separou, eles perderam a entrada. Perderam a entrada. Então aquela história que a Atlântida afundou, era um pedacinho, né, que estava entre o que não encaixa do Brasil com a África. Falaram, afundou, a Atlântida ficou no fundo. Então juntando, dizendo que a Atlântida já estava no fundo da água e era uma caverna e estava a Atlântida lá. Ficava submersa também, tudo. Então eles iam de barco, depois eles tinham que mergulhar com os aparelhos de escafandro, que na época não tinha esse nome. Aí o que acontece? Eles perderam o contato. Então, esses seres homens-peixes que moravam na Atlântida, estou inventando que eram homens-peixes, que miscigenaram com humanos e espalhou para o mundo inteiro descendentes desses escafandrianos, e os povos originários que ficaram ali, no caso os incas, os astecas, os maias, se relacionavam através dos lagos. No caso, Titicaca, que foi o berço da civilização inca. E a ideia do Eldorado, na Bolívia, um dos lagos lá também falava que tinha uma cidade de ouro que entrava pelo lago, que era dentro do lago. Chegaram a secar o lago e acharam só umas moedinhas de ouro, não acharam ouro nenhum. Então, a lenda indígena, falando do Eldorado, se refere à Atlântida. Aí, essas coisas dos incas. Então, eu imaginei que os incas, na hora que chegou a invasão espanhola, já sabiam dessa Atlântida, que eles chamavam, na língua dos incas, de Escafandria, porque era uma cidade que ficava dentro da água e eles precisavam chegar com um traje, uma coisa com oxigênio para poder chegar lá. Mas esses homens peixes que construíram a cidade, aí tem a ideia, se eles eram anfíbios, imagina anfíbios, e alguns podiam nascer só aquáticos, né? E tem os anfíbios, que entravam em contato, que eram os moradores da Atlântida. Esses que construíram antes do Platão, eles construíram a cidade de Escafandria, que antes era chamada de Atlântida. E os incas fugiram nesses escafandros, que eram verdadeiros submarinos, que eu chamei de Minolta, que era uma tecnologia intraterrena escafandriana, que ajudou eles a fugirem da invasão espanhola e irem até a cidade de Escafandria na parte seca, porque a cidade de Escafandria, eles eram anfíbios, então eles construíram uma parte seca e uma parte aquática. Então chega esses incas fugidos e entram na cidade. Esses são só igual a gente, não são anfíbios. Moram na cidade e ficaram presos lá, né? Porque a distância é muito grande. Então, uma história de migração. Eles migraram, né? No caso da Latinoamérica, ali do Peru, né? Eles migraram, esses incas, pelo Lago Titicaca e foram, com a ajuda intraterrena, levados até a cidade de Escafandria. Então, eu penso assim, que no Tupi-Guarani, a fundação de Botucatu é no estado de São Paulo, Botucatu, aqui no interior do estado de São Paulo. Então, tem uma entrada direta. Então, eles não vieram pelo Oceano Escafandriano, como esses vieram, migrando de muito longe. Eles entravam e tinham contato. E o pessoal de Botucatu miscigenou com os
homens-peixes de escafandria, que eram também miscigenados com os incas, entendeu? Então nós temos uma população híbrida, inclusive em escafandria. Os aquáticos, que são homem-peixes, né? Que são anfíbios, e tem os incas que estão lá, né? Os antigos incas. E a tecnologia maravilhosa lá de um paraíso. E daí nós temos a população dos índios aqui do estado de São Paulo, os botucudos, que foram os últimos índios, assim, porque a região era montanhosa e eles conseguiram sobreviver, né, a essa invasão portuguesa e espanhola também. Então veja como foi a coisa. Chegou bem próximo da fundação de Botucatu, que foi 1800 e pouco. Então nós estamos lá em final de 1400, né? 1492, agora eu falei a data certa, da invasão do Colombo na América, né? E chegou para tomar dos povos originários. E para povoar e explorar. E os portugueses brigaram, puseram o Tratado de Tordesilhas naquela época lá. Ah, metade é português, metade é espanhol. E nisso os incas já tinham vazado por dentro da terra, com os intraterrenos homens-peixes de escafandria. Aí eles foram para lá e aumentou a cidade lá e tudo. Aí passados esses 500 anos aí, 400 anos, funda Botucatu. Aí Botucatu tem, imagino que tinha relação comercial, os índios. Então eu imagino que escafandria, em Tupi-Guarani, tem que descobrir o que é o equivalente à escafandria. O que é um escafandro e uma atividade de escafandria. De mergulho. Né? Eu tenho que praticar a escafandria. Né? Eu tinha pensado escafandro, Alexandria, lá para trás, Atlântida. Mas eu vejo que talvez escafandria é o ato de usar o escafandro e ir assim como um traje de astronauta, né? Eu passo por uma situação inóspita, que eu não fui feito para aquilo, protegido, respirando, até chegar num outro lugar, nessa estação espacial. Na realidade, é a cidade subaquática, né? Intraterrena, debaixo da terra, nesse oceano em cavernas subterrâneas. Né? A água do Guarani que financiou o enchimento dessas enormes cavernas a ponto de ficar muito fundo, muito grande, de poder ser assim, muito, né? Muito, uma coisa absurda que a humanidade não descobriu, e até essa produção de oxigênio e luz de maneira marinha, da biologia marinha, no caso a água doce, porque é um oceano de água doce, que liga o Pacífico ao Atlântico. Atlântida, nascimento do Oceano Atlântico, né? A escafandria, a ligação do Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por baixo do caminho do Piabiru, que era o caminho que os índios faziam, que ligava Cusco, no Peru, até aqui o litoral paulista ou de Santa Catarina também, aqui. Esse lado. Que haviam as trilhas, né? Eram várias trilhas de 8 palmos que chamava Caminho do Gramado Amassado, que é o caminho do Piabiru. Né? Eu acho que é meio isso, e mostrar que a população de Botucatu, no caso, é miscigenada com homens-peixes e antigos incas. Então, eu teria que escrever um romance. Primeiro eu pegaria Escafandria Entra a Terra, tem o meu protagonista que entrou em contato com a menina, que é o Eliezer K. Então eu teria que pegar aquela cena de cinema, que eu escrevi do roteiro, escrevi bem escrito, que ele invade um quarto misterioso do Hotel Piabiru, onde ele não sabe quem é o morador misterioso. Ele escuta uma criança chorando. E daí, nessa noite, calha de fazerem chegar, alguém fez chegar a chave do aquele quarto. Ele pega a chave e, quer dizer, eu tenho no roteiro quem fez isso. Talvez eu tenha que fazer um recorte
dessa situação para começar esse livro, que seria o Tolkien, né, o Senhor dos Anéis. Então começaria no tempo contemporâneo, atual, no Hotel Piabiru, esse personagem chamado Eliezer K., que a mãe mora junto com ele num quarto do hotel. Do hotel ele tem problema de audição, ele está com um aparelho de audição, e ele está meio afastado do emprego dele, e ele vai trabalhar como vigia na construção de uma reserva hídrica, essa aqui em Botucatu, né? De uma barragem. E daí tem toda essa conspiração de estudos, essa coisa, o roteiro se trata disso. Talvez eu tenha que pegar um recorte da situação, mostrar isso, já que o roteiro está bem trabalhado, e escrever de maneira literária. Esse momento que ele pega a chave e ele entra no quarto e ele fica a noite inteira com a menina lá e a menina conta toda a história de escafandria para ele. E no dia seguinte a porta está aberta, ele está desmaiado no chão. Não tem menina nenhuma, não tem nada. E daí ele é denunciado como que ele invadiu o quarto. Ele não podia entrar naquele quarto, né? E daí vai fazer o corpo de delito, tudo, e ele conta que teve contato com uma intraterrena. Aí o que acontece? Ele vai começar a escrever sobre tudo que a menina falou, que é isso que eu contei, da Atlântida, né, dos Incas, da invasão espanhola, da fuga, a migração dos Incas para a cidade de Escafandria, que tinha um nome indígena, que traduzindo seria Escafandria, né? A menina vai contar tudo isso para ele numa noite. E daí o que acontece? Ele escreve isso. Então, enquanto ele está escrevendo, talvez eu continue um pouco a história do presente, em algum momento, escrevo bastante. Aí eu paro e conto um pouco sobre a história do presente, porque ele iria para um programa de televisão, esse é o conto de cinema. Para dar um gostinho, tipo, se eu abrir com o Eliezer, eu vou ter que fechar de alguma maneira nele. Não vai dar para eu adaptar o roteiro de cinema inteiro para o livro, porque fica muito grande. O roteiro de cinema é muito grande, é um longa-metragem, tem muitas cenas. E eu acho que ele é um pouco frágil também, para ser super valorizado. Eu tenho que escolher entre fazer a Bíblia da fundação, da Gênesis, da cidade de Escafandria, o máximo de informação possível, e daí eu vou ter que ter nome de personagens. Aí que está complicado para Escafandria. Então eu tenho a menina, eu vou ter que deixar mais claro quem é essa menina. É uma projeção holográfica, né? E se eu focar na história da escafandria e depois voltar e ele está no hospital, ele fez, e daí recebe um convite para ir no programa de televisão, eu vou terminar a história aí. O roteiro de cinema continua. É muito louco, tem quase uma catástrofe. O cara quer soltar uma bomba lá na praça do bosque, que seria a entrada da cidade, e começar uma guerra, uma coisa assim, de tirar o inimigo de dentro da terra. Como se fosse uma caça, e ele quer ficar famoso de entrar em contato com uma civilização antiquíssima, da antiguidade, e que é viva, que está tão vivos. Entende? Não se trata de uma escavação arqueológica, se trata de entrar em contato com intraterrenos, que isso é inédito e ele quer explodir a praça. Então isso no livro eu acho que não seria abordado, isso é no roteiro de cinema. Então no livro seria a fundação da história da escafandria, mostrar personagens incas, sabe, citar os espanhóis, a chegada deles. Isso é muito difícil porque é uma literatura latino-americana, claro, evidente, precisa de um pouquinho de pesquisa, mas não muito. Eu li lá do Ken Follett, o comecinho dos Pilares da Terra. Não é uma pesquisa extraordinária. Eles vão construir uma catedral e mesmo assim eles põem uma idade média ali, o período gótico das catedrais, bota lá uma família de pedreiros, tem uma bruxa, mas nada demais assim de conhecimentos. Ele aposta no enredo e nos personagens. Então é isso que eu acho que eu precisava chegar para a história tanto da invasão espanhola
como dos Incas, entender bem aquela coisa lá da Bolívia, do Eldorado, de entrar no lago, da migração e da invasão, matar um monte de gente e eles conseguirem fugir, assim como Moisés vai para a Terra Prometida. Eu tenho que achar esse tipo de escrita para ficar meio Tolkien. Os personagens e eles entrarem no Lago Titicaca, vinham várias minoutas assim, abrindo os homens peixes na água, nadando, e eles entrando, e os espanhóis chegando e eles sumindo, e os espanhóis verem que eles entraram dentro do lago e sumiram. Pulam na água, mergulham e não acham nada e vão para o fundo do lago. O Lago Titicaca ele é navegável. Ele parece o lago mais alto da Cordilheira dos Andes, que é muito navegável. São embarcações grandes, é possível. Tem até ilhas flutuantes no Titicaca. Então, fazer essa situação, vivenciar, imaginar e fazer de maneira... Pensar primeiro como se fosse meio um roteiro de cinema, que eu acho muito difícil, porque é uma coisa meio épica, meio histórica, não é o meu estilo de escrita. E escrever como literatura. Então, eu acho que agora eu preciso adaptar um roteiro de cinema meu, um trecho como introdução, que é o Escafandria entre a Terra, para a literatura. Ah, que desafio tremendo! Não sei como é que eu vou fazer melhorar de saúde, da labirintite das coisas, para eu ter saúde também física, digitar, e começar primeiro a adaptar esse trecho. E falar, é o começo, qual o melhor começo? Como apresentar? O Hotel Piabiru, o Eliezer K., a mãe dele mora no... Tentar pegar a cena roteirizada e falar como que eu escrevo essa cena do jeito que tá, daqui, aqui. E daí eu vou migrando para a literatura e escrevendo. Até ele invadir o quarto da menina. Tem a cena da menina conversa, tudo isso aí eu tenho que escrever com as falas e vivenciar um pouquinho mais para parecer literatura. E daí, quando ele sair de lá, ele vai sentar e vai começar a escrever o que a menina falou para ele. Aí eu vou começar com a coisa lá da Atlântida, ou relatos, e daí vai ter que ter personagem. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu não quero vivenciar demais, eu prefiro contar narrador. E daí escolher alguns personagens no momento certo. Porque ficar criando todos os personagens não dá. Eu vou ter que narrar e daí criar a família dos Incas lá, a quantidade de Incas, ver qual que é o número estratégico, quantos fugiram. Tipo, quase uma mistura de Arca de Noé, com a travessia lá do abriu o Mar Vermelho, o Moisés atravessa, uma profecia. Eu tenho que achar alguma coisa. E da invasão espanhola, o contato que eles têm com homem-peixes, esses homens sagrados, no lago. Então eu tenho que criar esses personagens, fazer os espanhóis chegando, eu não sei se é o Cortés, quem que é lá, eu esqueci, Pizarro. Eu tenho que achar uma data, achar lá uma expedição espanhola. Eu tenho que lembrar daquela coisa lá daquele, isso aí eu acho que é da Bolívia, que tinha aquele imperador lá do Eldorado, do ouro. Talvez eu tenha que pegar algo paralelo. Eu tenho que... Porque é o Lago Titicaca, e eu pensei que é o Peru. Aí eu tenho que achar quem que vai ser ali, tenho que ligar com a coisa do Peru. E talvez ah, esses incas da Bolívia, do Peru ali, migrarem, sabe? Fazer como se fosse um mora numa região, outra, aí teve contato e eles vão indo, alguns morrem, alguns conseguem chegar na segunda caravana, aí eles vão até o lago, daí começa a aparecer várias minoutas abrindo como se fosse uma concha assim, e eles vão entrando dentro e os espanhóis vão chegando e vão morrendo, alguns não conseguem, pula na água, foi flechado, flechado? Flechado não, porque os espanhóis atiram, e tá ferido, e daí afunda a outra, sabe? Talvez uma história de amor aí, de um casal, talvez os patriarcas, alguma coisa assim, e eles vão e somem, e vão, daí a chegada deles na cidade seca,
de Escafandria, né? O começo de tudo. Depois a coisa dessa coisa de um homem-peixe com... Talvez pudesse ser também um homem-peixe e uma mulher e uma princesa inca, né? E no caso eles lá, esse anfíbio, e começar uma geração miscigenada. Talvez fosse por aí. Bom, eu vou parar porque além de longo, eu acho que eu avancei um pouco nesse desafio do que é escrever um romance que aborda a cidade de Escafandria pretensiosamente como se fosse um Senhor dos Anéis. Fosse a Gênese e explicasse com personagens e ao mesmo tempo com esse momento contemporâneo, até o momento da fundação de Botucatu, eu teria que abordar também a miscigenação. Então é uma escrita, eu tenho que começar e vai indo e dividindo, como se fosse não é nem um argumento. Eu tenho um argumento. Eu tenho uma escaleta, uma sequência de escrita. Aí eu vou pegar o começo, que é o contemporâneo, Hotel Pelbiru, contato com a intraterrena, ele senta e começa a escrever. Aí começa a pegar lá Atlântida, separação, Oceano Atlântico, os Incas, contato. Aí sim vai entrar os personagens fortes. Da Atlântida, talvez não tenha muitos personagens, vai ser um esboço. Aí vou começar com literatura latino-americana. Realismo mágico, Gabriel Garcia Marques. Então eu vou ter que ter uma levada, né? Vou ter que ouvir bastante conto. Eu tenho gravado bastante Gabriel Garcia Marques. Os contos bem naturalistas dele que tem uma pegada poética e ainda é realismo mágico, né? Eu vou encerrar. Obrigado quem chegou a ouvir tudo isso. Já é uma Bíblia da cidade de Escafandria. Já é... E ao mesmo tempo estou dividindo o meu processo criativo. Como que eu posso virar um escritor? Como que eu posso virar um escritor? Desenvolver essa capacidade de organizar, de criar e entreter. Como que é isso? É um fio condutor muito longo. A escrita e roteiro de cinema, né? Essa pesquisa histórica. Então alguma coisa já tá registrada educacionalmente, de dividir, educativo. Só que é muito longo, assim como livros de audiolivros ou lido com os olhos mesmo. Muito obrigado.